Você sabia que existe um Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite da vida real? E esse Capitão Nascimento destruiu Lula, Lewandowski e a imprensa. Então senta aí, pega a sua pipoca para você assistir essa história e descobrir quem que é o Capitão Nascimento da vida real. Olha, gente, eu não queria acordar hoje nem na pele do Lula, do Lewandowski ou então da imprensa militante. Estão todos completamente perdidos, atordoados sobre como reagir à mega operação das forças de segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado. E depois, essa porrada épica que eles levaram do Capitão Nascimento da vida real, eles só ficaram mais desnorteados ainda. Ou melhor, foi uma sequência de 3 porradas. E eu vou te mostrar que só o melhor, 3 trechinhos curtos de vídeos, e aí no final você me diz qual deles é o melhor, e eu já te adianto que na minha opinião o melhor é o terceiro, depois é o segundo, depois é o primeiro, mas os 3 são bons. Gente, o Rodrigo Pimentel, ele é conhecido como Capitão Nascimento da vida real, porque o personagem do filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, foi inspirado em parte na trajetória dele, Rodrigo Pimentel. E ele foi consultor e coautor tanto do roteiro do filme Tropa de Elite, como do livro que embasou o filme. E várias experiências ali de treinamento, dilemas éticos, crítica contra a corrupção policial vieram da vida pessoal do Rodrigo Pimentel, daquilo que ele viveu. Olha ele aí na tela, é ou não é parecido com o Capitão Nascimento do filme, hein? Você vê aí algumas outras imagens dele e olha aqui a comparação entre os dois. Olha como eles são parecidos, gente. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele foi para a imprensa depois da mega operação policial e ele fez várias críticas contra o governo Lula pela falta de apoio do governo Lula a essa mega operação feita. Aí, na mesma hora, o ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, Ricardo Lewandowski, disse que o governador do Rio estava errado, que o governador não pediu ajuda antes, que a responsabilidade pela segurança pública é do estado do Rio de Janeiro. E ainda criticou, disse que o número de mortes era muito grande e por isso a operação foi um fracasso. Olha só aqui agora a primeira pedrada do Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, falando aí sobre essa realidade. Eu peço até depois que você reveja a coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, né? Eu me assombro com o que ele disse hoje. Ele foi ministro do STF, ele deveria conhecer a Constituição brasileira, o artigo 144, que diz que é obrigação do Estado, dever de todos, né? E ele diz na coletiva claramente que isso é obrigação do Cláudio Castro, sabe? Então, Aí, gente, ministro Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, deveria conhecer a Constituição. Vocês perceberam aí o primeiro erro do Lewandowski? Ele tentou dizer que a segurança pública não é problema do governo federal, é um problema do estado do Rio de Janeiro, nitidamente fugindo da sua responsabilidade. Aí o Rodrigo mostrou que a Constituição é bem clara em dizer que todos têm a responsabilidade pela segurança pública, incluindo o governo federal. E antes de ver as 2 outras porradas do Rodrigo Pimentel detonando o ministro do Lula, você já sabe, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para não perder nada por aqui e bora diretamente para a segunda porrada em que o Pimentel mostrou por A mais B que o Lewandowski ele não tem a menor ideia do que fazer contra o domínio das facções sobre os territórios do Rio de Janeiro. Olha aí. e eu nunca vi, por exemplo, Lewandowski falar sobre o assunto barricadas. A Universidade Federal Fluminense hoje, Raul, diz que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Que Só absurdo, o gente. Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. Olha No Rio isso. de Janeiro são 5 mil barricadas, e cada barricada dessa estabelece o território, o feudo do Comando Vermelho. A partir dali, o morador não tem mais direito ao SAMU, a partir dali, o morador não tem mais direito à limpeza urbana, o morador não tem direito a chamar o Uber, né? A barricada, Raul, não é para evitar a entrada do caveirão. A barricada serve para estabelecer onde eu começo a cobrar o dinheiro das pessoas que eu oprimo, né? E preste atenção, Caio, nunca o ministro Lewandowski tocou nesse assunto. Isso demonstra uma Ou seja, a barricada estabelece a território de soberania do tráfico e do crime organizado sobre o território que deveria ser do Brasil. Gente, depois dessa aí, se eu fosse o ministro Lewandowski, olha, eu acho que eu pedia o meu boné e voltava para casa. Vocês perceberam como o Capitão Nascimento ele detonou o ministro e de quebra o governo Lula? Essa questão das barricadas que o Pimentel apresentou é muito séria e demonstra como o governo do Rio foi prejudicado pelo governo Lula quando Lula negou o empréstimo dos blindados da Marinha, que serviria para ultrapassar as barricadas. E sabe por que esse empréstimo era tão importante para as operações?
Confere aqui o que disse o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Blindado era fundamental, diz Castro sobre o pedido à Marinha. E aqui nessa mesma matéria, um pouquinho mais embaixo, ele explica. Aspas dele. Naquelas operações, a nossa ideia era o blindado, e eu vou explicar o porquê. O blindado da Marinha tem a capacidade de passar por cima das barricadas, e aquilo era fundamental para que o policial, entrando na operação, não fosse alvo. Por isso, os blindados foram pedidos. E aí, o governador do Rio de Janeiro pediu o envio desses veículos para o governo federal, mandou ofícios, cartas pedindo isso. Mas quem que foi contra o envio dos blindados da Marinha para o governo do Rio, hein? Quem? Um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero te mostrar a terceira porrada do Capitão Nascimento, que para mim foi a melhor delas, mostrando como o Lewandowski errou de novo quando criticou a operação policial, se baseando apenas no número de pessoas abatidas. Vamos ouvir diretamente o Rodrigo Pimentel mais uma vez, e aí em seguida você vai me dizer qual dos 3 vídeos você achou melhor. Já vejo algumas análises de sociólogos, antropólogos, jornalistas que não colocavam o pé numa favela, que já dizem que faltou inteligência na operação. Eles alegam que quando morre muito bandido é porque não tem inteligência, quando morre um policial é porque não tem inteligência. Mas no final de uma análise de dados, você tem o dado, tem a identificação dos bandidos, localização dos paióis, você tem as rotas de fuga, você tem que planejar a execução, e é uma ação de força. Então, a morte de bandidos e a morte de policiais não necessariamente significa ausência de inteligência. Foi uma operação planejada. Gente, vocês entenderam isso aqui? O Rodrigo Pimentel ele se tornou um especialista em segurança pública que é ouvido por todo mundo, até mesmo pela grande mídia, só que a grande mídia também escuta, como ele bem criticou, aquele pessoal, aqueles sociólogos, especialistas que nunca pisaram numa favela, que nunca souberam, na realidade, com o pé no chão ali, com a bota no terreno do tráfico, o que é combater o crime organizado. E é isso, gente. Foi uma operação de força do governo do estado do Rio de Janeiro para tentar capturar bandidos, mais de 100 mandados de prisão em aberto que foram ser cumpridos, e isso foi precedido sim por muito planejamento e muita inteligência. Mas é uma ação de força, e como toda ação de força, quando tem resistência, tem um combate. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou da metralhadora de verdades do Capitão Nascimento da vida real? Você já conhecia ele? Sabia que existia? E me conta aí o que você achou dos vídeos, qual deles foi o melhor. Conta pra mim nos comentários, quero ouvir a sua opinião e até o próximo vídeo.